Oi, gente, boa tarde. Tudo bem aí? Estão ficando em casa, seguindo as recomendações? Então, a gente vai agora estudar um pouquinho de ciência. Eu vou repassar aqui alguns conceitos que nós vimos em sala e que já estudamos também em mapas mentais. E aí, nós vamos revisar aqui genética. Então, nós vamos passar alguns pontos, alguns conceitos essenciais sobre genética para você ficar, craque. E amanhã tem mais aula, viu? Valeu! Vamos lá, galera, vamos de genética. Vamos ver aqui introdução à genética, algo bem básico mesmo, que vocês vão precisar estar com isso bem afiado para detonar quando estiver lá no ensino médio. Bora lá, então o que a genética estuda? Então a genética é uma parte da ciência, né, da biologia, que estuda a hereditariedade, ou seja, o que é as informações que o pai e a mãe passam para os seus filhos, né? Que os pais passam para os filhos. Por isso que, às vezes, você vê uma pessoa, ou até você mesmo, e diz, nossa, eu pareço mais com meu pai, ou eu pareço mais com a minha mãe, e o outro, não, eu tenho uma mistura aí de pai e de mãe, né? Enfim, quando a gente começa a falar de genética, vem logo à nossa mente o cara que ficou conhecido como o pai da genética, que é um monge que se chama Gregor Mendel, tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui de Mendel, né? Ele que nasceu em 1822 e faleceu em 1884, mas não se prendam a esse negócio de datas não, tá bom? A data que eu quero que vocês prestem mais atenção é que mesmo o Mendel tendo esse tempo trabalhando lá, cultivando ervilhas lá no mosteiro em que ele morava, ele publicou os estudos, ele tinha uma espécie de diário onde tudo que acontecia lá com as pesquisas dele, ele ia anotando, como é de praxe de todo pesquisador. E assim, ele publicou esse estudo em 1866, mas ninguém deu bola para ele, ninguém deu nenhuma esperança para ele, né? E até porque na época lá não se sabe o que nós sabemos hoje sobre DNA, sobre cromossomos, né? Sabia que passava de um pai para outro, mas como ninguém sabia, né? Do pai, de uma espécie do pai para o filho, mas como ele não soube explicar, né? E aí, os anos se passaram, depois que ele já estava de osso branco, alguns estudiosos, 3 para ser mais preciso, que eu também não quero que vocês detalhem os nomes, né, que é Hugo, Carl e o Henrik, eles, em 1900, começaram a reler as experiências e o estudo que Mendel fez com essas ervilhas, né? Então é isso, gente. Para falar aqui da primeira lei de Mendel, que eu também só vou falar um pouquinho dela, pincelar um pouquinho dela, porque vocês vão ver isso detalhado realmente na próxima etapa do estudo de vocês, certo? Então, são trechos de genes, que nós vamos ver o que é gene daqui a pouco também, né? Que existe numa molécula de DNA, né? E aonde é que está esse DNA? DNA são os nossos cromossomos. Então, cromossomos são moléculas de DNA bem enroladinha, bem arrumadinha, enrolada em proteínas, guardada lá dentro do nosso núcleo, dentro da nossa célula. Pronto, isso aí é o essencial. Se mesmo assim não deu para você entender, você vai voltar a isso aí. Todo ser humano é constituído de célula e nós possuímos dentro dessa célula, né, a célula lá tem a membrana, o citoplasma e o núcleo, né, porque nós somos seres eucariontes, né, nós temos esse núcleo, e é esse núcleo que guarda o nosso material genético, que é o que nós estamos falando. O nosso material genético, que são esses cromossomos, são os DNA. O DNA é uma fita de dupla hélice, como vocês viram nas aulas, e eu vou mostrar também aqui para vocês. Estou mostrando aqui.
e aí ele se enrola em proteínas histonas, que a gente chama, e aí se tornam os bastões. E os bastões têm o nome de cromossomos, mas que na verdade são DNA bem enroladinho, tá? Muda o nome, mas na realidade são as mesmas coisas. Só muda o nome porque muda a estrutura, né? Então, o Mendel ele escolheu essas ervilhas para estudar porque ela tinha algumas vantagens, né? O cultivo dela era bem simples, bem fácil, como ele morava lá numa espécie de convento, né? Ele era agostiniano, era um padre, né? Um monge. Então, ele viu que era fácil, né? Elas produziam muita semente e permitia ele analisar de uma forma bem legal. E assim, essas plantas, ela era autofecundável, ou seja, elas mesmas se fecundavam, né? Mas também depois ele percebeu que dava para fazer um cruzamento, né? Fazer uma fecundação cruzada. E foi isso que ele fez e foi essa a base de todo o estudo dele. Então ele analisou as sementes, se elas eram amarelas, se elas eram verdes, ou a forma, se era lisa ou rugosa, a cor da flor, certo? A posição dessa flor, se era mais na ponta do caule ou se era no próprio, ao longo do caule, se ela era alta, se ela era baixa. E assim, o Mendel, ele procurou cruzar essas plantas, né, as plantas da semente amarela, com plantas de semente realmente amarela. E as verdes com as verdes, certo? Aí como deu certo e ele foi analisando, depois ele foi vendo como era que ele ia fazer, né? O que ele fez? Ele escolhia um indivíduo, uma planta lá, observava o resultado dessa autofecundação durante 6 gerações. Então, ele esperava essa plantinha nascer 6 vezes para poder analisar e dar o seu diagnóstico, né? Em cada geração ele analisava lá o grande número de descendentes e nenhum deles produzia semente de cor diferente. Por exemplo, se ele fizesse a autofecundação de sementes amarela, ia nascer só amarela. Se ele autofecundasse a verde, ia nascer só verde, né? Para isso, ele chamou de plantas puras, tá? Aí depois o que ele fez? Depois ele fez um cruzamentozinho de fecundação cruzada. Ele pegou essas ervilhas puras, fez um cruzamento entre a parte masculina de uma planta, de uma semente amarela, e a feminina de uma semente verde. Olha só a doideira aqui do processo que ele fez, né? Pegou uma e cruzou com outra de outra cor. Essa primeira geração nasceu, né? Fez tchucu-tchucu ali, plantinha com plantinha, nasceu a plantinha lá. Essa primeira linhagem, digamos assim, ela ficou conhecida como parental, ou simplesmente P, né? Na geração seguinte, essas parentais também foram cruzadas e nasceu, digamos, entre aspas, filhotinhos, né? Novas plantinhas, ficou conhecida como primeira geração, ou família 1, que a gente encontra muito nas atividades, e vocês vão precisar muito disso, é o F1. Desculpa. Todas essas ervilhas, ela apresentava-se amarela. Ele cruzou a verde com a amarela na parental, mas todas elas na F1 nasceu amarela. Ué, mas não era verde e amarela e só nasceu amarela? Essa é a F1. O que ele fez? Ele pegou e chamou esses indivíduos de híbridos, né? Descendiam de pais diferentes. E aí o que aconteceu? Para onde foi a ervilha verde? Né? Então, assim, Mendel continuou realizando a autofecundação,
tá? Com esses indivíduos híbridos que ele chamou. E analisando as plantas, depois, ele viu uma segunda geração em que ele chamou de F2. Assim como a primeira ele chamou de F1 e a segunda ele chamou de F2. Aí, já nessa F2 já apareceu a verde. Então, minha gente, ficou assim, tipo, cerca de 75% ficou para as sementes amarelas e 25% ficou para a semente verde. Ou seja, se deu 4 ervilhas, se brotou lá 4 ervilhas, 3 era amarela e uma seria verde, né? Aí, com o aparecimento dessa ervilha verde, o Mendel concluiu que o fator que estava ali escondido, né, não se manifestava na presença do fator amarelo. Com base nisso, ele resolveu chamar essa característica que se manifestava de dominante, né? A que se apresentava mais ficou conhecida como dominante, e que a que se apresentava menos ficou conhecida como recessiva, tá? Então, de conclusão, essa é a primeira lei de Mendel, né, onde os caracteres é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorre em doses simples. Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, para a gente entender mais um pouquinho desse processo pedagógico aqui, você precisa ter algumas informações. Não dá para estudar genética sem ter alguns conceitos básicos, tá? Então, vamos lá. Nós temos os cromossomos. Nós, seres humanos, nós temos 23 pares de cromossomos, certo? Sendo que um é o sexual, onde a gente diz se esse indivíduo vai ser masculino ou se ele vai ser feminino. O 23º par é o que identifica o sexo daquela pessoa. Se for XX, é mulher. Se for XY, é homem. Certo? Então, assim, os cromossomos, e isso a gente vê até em teste de paternidade, eles organizam, tá, os cromossomos, colocam eles em pares, né, dando um total de 23 pares, e aí eles vão pelas características, pelo tamanho, pelo jeitão deles, e tudo pela estrutura, pela a forma em que o centrômero está inserido. O centrômero é o meio do cromossomos, mas aí a gente não vai entrar em detalhes, porque tem 4 tipos de centrômeros, né, que vocês vão ver em outro momento, não agora. Então, os cromossomos a gente chama de cromossomos homólogos. Eles vêm aos pares, certo? Aos pares a gente chama de cromossomos homólogos. Gente, vamos raciocinar aqui, vamos lembrar do que a gente já viu e tem aí no livrinho de vocês também, quando vocês forem fazer a leitura e o mapa mental. Você ganha um cromossomo da sua mamãe e você ganha um cromossomo do seu papai. Nisso, você vai ter um par de cromossomos homólogo, certo? E aí, nos cromossomos tem uns pedacinhos inseridos nesses cromossomos que a gente chama de genes, tá? Genes é um pedaço do DNA com a sua informação genética, certo? E aí, nesse gene, nós temos os alelos. Os alelos são as formas variadas de um mesmo gene. Então, assim, meu povo, você tem um gene lá, que a gente pode chamar até de locus gênico ou locus gene. Em alguns livros há essa variação, certo? E esses genes, eles podem ser iguais ou eles podem ser diferentes, certo? Então, eu falei aqui, ó, os cromossomos, eles são homólogos porque eles são aos pares, tá? Mas esses cromossomos, eles podem ser homozigotos, ou seja, puro, né? Então, se eles são puros, eles têm os genes, né, idênticos. Então, para uma forma mais didática, a gente chama esses genes,
a gente representa eles por letras, tá bom? Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Vamos usar aqui o azão e azinho, por exemplo. Então, se eu tenho aqui um par de cromossomo homólogos, certo? E esse par de cromossomo homólogo, ele tem uma ausência de alguma proteína, por exemplo. E quando tem a ausência dessa proteína tal, dá uma certa doença no indivíduo. Vamos supor assim. Para dar essa doença, ele tem que ser recessivo. Recessivo, a gente viu agora há pouco, que é o que menos menos aparece ali nesse cromossomo. Então, assim, eu tenho um cromossomo homólogo e ele é azinho, azinho, tá? Cada perninha desse cromossomo, ele possui esse gene e ele é azinho, azinho, certo? Esse alelo aí, tá bom? Então, eu vou chamar, se ele é azinho, azinho, são iguais? Se são iguais, eles são puros. Então, eu vou chamar de homozigoto. Então, esse cromossomo aqui, homólogo, ele é homozigoto. A mesma coisa se ele fosse azão, azão. Azão, azão, já tem a proteína, entendeu? Então, não vou manifestar essa doença que essa proteína não produz, certo? Que a falta dessa proteína produz. Então, ó, se ele é azão, uma perninha desse cromossomo é azão, a outra perninha desse cromossomo é azão. Então, eles são iguais, não são? Então, eu também chamo de puro. Então, ele também é homozigoto. Agora, se eu pegar ali um par de cromossomo e dizer que esse alelo desse cromossomo, o gene desse cromossomo, ele é azão e azinho, uma perninha é azão e a outra perninha é azinho, eu estou dizendo que eu estou afirmando aqui que ele é diferente, né? Azão, maiúsculo, e azinho, minúsculo, eles são diferentes. Então, se eles são diferentes, eles são denominados heterozigotos, certo? Então, é isso. Então, aqui no caso, o azão, ele é o dominante, ele se expressa. E o azinho é o recessivo, ele não se expressa. Só se expressa se fosse em dose dupla, né? Mas nesse caso aí ele seria homozigoto. Azão, aliás, azinho, azinho. Beleza, gente? Então, ficou claro aí homozigotos e heterozigotos. Homozigotos são aqueles que possuem alelos iguais, de um mesmo gene, né? Azão, 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 azinho, azinho. Heterozigotos são aqueles que possuem alelos diferentes de um mesmo gene. Por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho. Certo? Ok? Aí, a gente vê também que nós, seres humanos, nós somos seres diploide. Por quê? Porque nós temos os pares. Os nossos cromossomos são formados aos pares, né? E o que a gente chama, quando a gente chama diploide, pode aparecer também 2N. Então, 2N e diploide é a mesma coisa. Aí acontece um processo chamado de meiose, que é a formação dos gametas, né? É quando as células vão produzir os gametas. Nessa parte aí, os cromossomos, eles estão em pares. Os cromossomos homólogos, eles estão em pares. Aí acontece a meiose 1, que eles vão separar os cromossomos homólogos, vai um cromossomo para um lado e o outro cromossomo homólogo para o outro, certo? E aí lá na meiose 2, vai separar as cromátides irmãs, certo? Aí aparece uma outra estrutura aí que você também tem que entender, né? O que são cromátides irmãs. Se o cromossomo homólogo ele tem duas perninhas e basicamente ele tem um formato de X, lá na meiose 2, eles vão ter que separar esse X, vai uma perninha para cada lado. Então, no caso, vai formar 4 perninhas separadas, certo? E aí a formação dos gametas, tá bom? Aí é 50% de azão, 50% de azinho
e aí determina o sexo também do bebê. Pois muito bem, vamos para mais um conceito, o conceito de genótipo e fenótipo. Genótipo, meu povo, é a constituição genética de um organismo. É a sua característica que tem lá dentro do seu gene. É uma palavra que vem do grego, certo? E vem lá do seu gene. Quando você pega um cromossomo, que você arranca um pedacinho dele, e a gente dá um zoom para a gente estudar melhor, aí você vê lá um pedacinho lá de alelo que representa o seu tipo de cabelo, se ele é enrolado, se ele é liso, o seu tipo de sangue, se é O positivo, se é A, se é B ou se é AB, o formato da sua orelha, se ele é grudado aqui no lobo igual ao meu, se o lobo dele é solto, né? O formato a cor dos seus olhos, né? A forma do seu nariz, enfim. Esse é o gene, né? Já o fenótipo são as características que eu consigo observar em você. Ah, professor, então é aquilo que eu consigo ver numa pessoa, todas essas características que você falou? Sim, basicamente sim, né? Mas ela também pode ser fisiológica e ela pode ser também comportamental. Por exemplo, eu posso pegar os gêmeos e um gêmeo fica morando aqui no Brasil e o outro gêmeo fica morando lá na Islândia, né? Com certeza vai ter uma diferença nas características dele, né? Um pega mais sol do que o outro, um desenvolve mais os músculos do que o outro, enfim, certo? Então, o fenótipo, digamos que ele seja uma interação do genótipo mais o ambiente, ok? Eu creio que por hora é isso que eu queria ver com vocês. Sabemos que quando há uma alteração nos genes, né, no genoma das pessoas, há algumas anomalias, né, que a gente chama de algumas... A mais conhecida que a gente estuda mesmo é a síndrome de Down, que é uma trissomia no cromossomo 21, ou seja, lá no parzinho de cromossomo 21, em vez de ter um par de cromossomo, ele vai ter uma trissomia, ou seja, ele vai ter 3 cromossomos, não é só o parzinho, não é só 2, né? Ele vai ter 3, né? Tem também a síndrome de Klinefelter, né? Tem outras situações que, por hora, a gente não vai comentar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixe aí suas dúvidas aqui no meu WhatsApp. Eu vou postar no meu canal do YouTube. Não sei se vai caber no Instagram, mas no Instagram, quem quiser acompanhar é @biodicasaragão. E no canal do YouTube é Professor Osmarina Aragão, com 2G, viu? Se inscrevam lá que sempre que eu puder, tiver um tempinho, eu vou estar passando umas aulinhas para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.